Simbora. Então, gente, boa noite. A aula de hoje com vocês é justamente sobre À o noite. sistema reprodutor humano. Nós vamos ter duas aulas, né? Um para o sistema reprodutor masculino e um para o sistema reprodutor feminino. Cada uma aula separada. A aula de hoje nós vamos falar sobre sistema reprodutor masculino. Tem uma pessoa que está com o fone ligado. Desliga o fone, por favor. Então, simbora lá. Então, aqui tá as partes principais do sistema reprodutor masculino, né? A gente tem o testículo, dentro aqui do saco escrotal, né? Do escroto. Nós temos aqui o pênis, o ducto deferente, bexiga. Bexiga não faz parte do sistema reprodutor, mas está aqui para mostrar o local. Vesícula seminal, próstata, uretra e epidímio. Gente, ainda tem uma pessoa com o fone ligado. Desligue o fone, desligue o fone. É a Morgana. Desligue seu fone, Morgana. Eu já Ative. desliguei, professor. Vou ativar o mudo aqui de todo mundo então. Não mexa mais, não mexa mais. Pronto. O que é que vocês estão vendo aí? O que é que vocês estão vendo aí? Fala aí. Mas não esquece de ligar e desligar o. Desligar o fone, viu? Não O deixem o sistema fone ligado. reprodutor. Pronto. Sistema reprodutor humano. Pronto, então Desliguem agora. Pronto, então bora lá. Então a gente vai falar sobre todas as estruturas do sistema reprodutor humano, tá bom? Hoje, aula de sistema reprodutor masculino. Então, simbora. Então, as estruturas que formam o sistema reprodutor masculino são essas aqui, ó. Escroto, né? O conhecido saco escrotal, onde está o testículo. Epidímio, canal ou ducto deferente, vesícula seminal, próstata, pênis e uretra. Essas são as partes do que nós vamos ver na aula de hoje, na aula de anatomia. Então, bora vendo uma por uma. Bora começar falando sobre o escroto e o testículo. Então, bora aqui. O escroto é uma bolsa externa de pele e músculo que contém os testículos. Então, o escroto nada mais é do que o saco que recobre os testículos, né? Às vezes a gente fala que testículo é tudo que representa o escroto, porém testículo é o que está dentro do escroto. Então nós temos aquele saco feito de pele e músculos e dentro dele está o testículo, tá bom? O testículo é no testículo que ocorre a produção dos espermatozoides. Então é dentro do testículo que nós temos a produção dos espermatozoides. Então, se vocês perguntarem, se for perguntado para vocês onde é que é produzido os espermatozoides, eles são produzidos no testículo, dentro do testículo. A testosterona, hormônio sexual masculino, também é produzido nos testículos, mais precisamente pelas células intersticiais, também chamadas de células de Leydig. Tá? Que nós não vamos chegar nesse ponto ainda aqui, mas duas coisas são produzidas no testículo. O testículo produz os espermatozoides e produz também a testosterona. Então, no homem, espermatozoides e testosterona são produzidos no testículo, cada um por uma parte específica. Exemplo, para vocês aqui que é mais importante, são as células de Leydig, que fica dentro do testículo, que produz um hormônio chamado testosterona. Hormônio esse que dá as características secundárias masculinas. Quando eu falo de características primárias, nós estamos falando de pênis, né? A presença de pênis é uma característica masculina primária. Já as características secundárias, nós vamos ter a voz mais grossa, pelo no rosto, pelo no peito, principalmente essas características, né? Essas características aqui. Então, é pelos na região da face e peito, por exemplo, e a voz mais grossa. Tudo isso são exemplos do que a testosterona fazem com as características secundárias, produzem as características secundárias. Bora seguindo. Os testículos e a temperatura. Então, bora. A formação dos espermatozoides, esse processo de formação de espermatozoides é chamado de espermatogênese, é um processo sensível à temperatura elevada e acontece a uma temperatura ideal de mais ou menos 33 graus Celsius. Se nós prestarmos atenção,
é bem mais baixo que a temperatura do nosso corpo. Nosso corpo ele está em torno de 36, 36,5. Então, os testículos ele ficam fora do corpo, a gente pode dizer assim, fica fora do corpo masculino, né? Se a gente não está dentro da cavidade pélvica, dentro do abdômen, porque se tivesse, ele não ia acontecer o processo de espermatogênese. Se não tivesse essa bolsa escrotal, se o escroto ficasse dentro do nosso abdômen, nós homens, nós não conseguiríamos produzir os espermatozoides, porque a produção de espermatozoide exige uma temperatura padrão, que é em torno de 33 graus Celsius, mais ou menos 33 graus Celsius. Os livros também apontam que no escroto ele é cerca de 3 a 4 graus a menos, 3 a 4 graus a menos do que a temperatura corporal padrão. Tá bom? Então, a localização dos testículos abrigados no saco escrotal, fora da cavidade abdominal, propicia uma redução da temperatura. Por isso que os testículos eles ficam fora da cavidade abdominal, dentro do escroto, justamente para controle de temperatura. Por isso que quando está frio, a gente tem aquela velha frase de encruar, né? Encruou o cunhão. Isso aí significa o quê? É justamente o testículo tentando manter a temperatura, né? Manter a temperatura. Então ele se aproxima quando está frio, né? Justamente para manter uma temperatura padrão ali dos testículos. O escroto ele tem uma diminuída. Ele ocasiona essa diminuída justamente pela presença de músculos. Nós temos músculos que fazem esse controle de... Quando está quente, ele tende a ficar maior, e quando está frio, ele tende a ficar menor. Isso é justamente para manter a temperatura. Por exemplo, está frio. O que é que acontece com os pinguins quando eles estão numa nevasca, numa situação muito fria? Eles se juntam. Então, a mesma coisa acontece aqui com o testículo. Quando está muito frio, ele junta mais próximo do corpo para justamente manter essa temperatura padrão para produzir esses espermatozoides. Nós, homens, produzimos espermatozoides durante toda a nossa vida. Né? Diferente das mulheres que param de produzir os óvulos a partir dos 50 ou depois quando eles têm a menopausa. Gente, quando elas têm a menopausa, né? Então, no caso do homem é andropausa. Menopausa na mulher, andropausa no homem. Gente, sempre que tiver uma dúvida aí, pode perguntar, viu? Sem problema nenhum. Só ligar o fone, perguntar e desligar o fone. Não deixem a dúvida permanecer, tá bom? Então todo mundo entendeu aqui a questão de onde fica o testículo, né? O testículo fica na bolsa escrotal, que é justamente logo abaixo do pênis, e o testículo fica nessa posição justamente para fazer um controle de temperatura. O testículo, ele para produzir os espermatozoides, ele precisa de uma temperatura mais ou menos 33, mais ou menos 33 graus Celsius, e se tivesse dentro do abdômen estaria com a temperatura padrão, que é 36. Isso não seria bom para a produção desses espermatozoides, tá bom? Uma coisa bem interessante... Professor, pode perguntar. no caso da andropausa, são os mesmos sintomas da menopausa que o homem sente? Não, ele só tem uma decaídazinha na produção de testosterona. Aí a gente tem que saber as funções da testosterona para ver quais serão as ações os sintomas que esse homem vai apresentar. Então ele vai ter dificuldade de ganhar massa muscular, dificuldade de manter a massa muscular, ele vai se sentir mais cansado, ele vai ter queda de cabelo, tem vários problemas relacionados à diminuição da produção da testosterona. Não é que ele para de produzir testosterona, ele dá uma diminuída, né? Tanto que em alguns casos tem até a reposição hormonal aí, do mesmo jeito que acontece para mulher, acontece para homem também. Podem perguntar, gente. Se tiver uma dúvida, pode perguntar. Sim, é o que eu estava falando, né? Às vezes esse testículo, ele não desce. No período embrionário, quando a gente está sendo formado lá na barriga da nossa mãe, esse testículo, o nosso testículo, no caso do homem, ele sai da cavidade abdominal e se aloja dentro do saco escrotal. Algumas crianças, eles não descem, né? Tem uma anomalia que causa justamente essa não descida do testículo. Ixi, agora eu esqueci. Anotem aí. Olhar testículo na cavidade abdominal. Se alguém busque aí no Google aí, me ajuda aí. É um problema. Eu esqueci a nomenclatura. Tá bom? Então, testículo nós temos 2, né? Nós homens temos 2 testículos. Eles têm que estar os 2 no escroto,
Se ele tiver na cavidade abdominal, essa pessoa tem que fazer uma cirurgia ou então fazer alguns exercícios, se ainda é criança, para poder descer. Se ele não identificou enquanto é criança, quando ele ficar adulto, ele pode ter alguns problemas de fertilidade devido à não descida desse testículo para o escroto, ou então uma demora da descida, né? Por exemplo, existem casos de homens que vão descobrir, ele pensa que só tem um testículo, né? E vai descobrir que o outro testículo está na cavidade abdominal. Então, pra galera da enfermagem, quando a gente faz a anamnese do bebê, a gente tem que, o bebê homem no caso, a gente tem que observar se os dois testículos se encontram na região escrotal, tá bom? Podem ir perguntando, tá bom? Sem problema nenhum. Só busquem aí a questão do Dá uma olhada em quê? testículo na cavidade abdominal. A não descida do testículo, né? Ele não vai pro escroto, ele fica na cavidade abdominal. Só dá uma olhadinha qual é o nome aí pra me ajudar. Professor, Pode falar. pelo que você falaste bem aí, eu pergunto para o senhor, os dois testículos são do mesmo tamanho ou tem alguma diferença de tamanhos? Não, nada na gente é simétrico, né? Tudo na gente é assimétrico. Essa assimetria é justamente o que nos faz humanos, né? Ou seja, nós não somos iguais. Nem o lado direito do meu rosto é igual ao lado esquerdo. Então, o testículo, nós podemos ter uma diferença pequena diferença. Não é que um é do tamanho de um, sei lá, de uma azeitona e o outro é do tamanho de um, enfim, não é essa diferença grande, mas eles têm uma diferençazinha sim. Mais alguma dúvida? Deixa eu só buscar. O nome da não descida do testículo é criptorquidia, sei lá. Ah, criptoquídia. Eu tava pensando que criptoquídia era outro problema. Criptoquídia é a não descida do testículo para a região escrotal, viu? Criptoquídia. É a não descida do testículo para a região escrotal. Ele fica no abdômen. Isso causa problema para a pessoa? Não necessariamente. Pode causar posteriormente quando esse rapaz, esse homem quiser ter filho. A não descida desse testículo ou seja, ele vai ficar na cavidade abdominal, a temperatura vai fazer com que ele não produza espermatozoides e ele vai chegar, ou produza numa quantidade reduzida, ou produza os espermatozoides deficientes. Então esse cara vai ter dificuldade de fecundar, de ter filhos, né? Criptorquídea é o nome. Obrigado. Professor, Pode perguntar. Pode perguntar. os testículos, cada um tem uma função, me tira essa dúvida, tipo, um tem função de armazenar e o outro de liberar o espermatozoide do homem, é verídico? Não. Todos os testículos eles têm a mesma função. Vocês conseguem ver aqui o mouse na imagem aqui? Conseguem? Mexendo a imagem, o mouse, a mãozinha. Professor, não tô olhando nem mais. Não, quem consegue ver, Não tô né? olhando nada, faz eu. Consegue ver? Tá. Dá pra ver, professor. Isso, quem tá vendo aí, Consigo. depois Dá pra ver. de boa. Ó, então o testículo, ele tem... Professor, Pois não, pode perguntar. você poderia comentar sobre testículos retráteis? Eu fiquei curiosa sobre isso. Testículos retráteis. Vamos só responder a primeira pergunta aqui, depois eu respondo a tua, tá bom? Então, quando a gente fala de Tá bom. dois testículos... Só um minuto. Quando a gente fala de dois testículos, eles têm cada um uma função, não é verdade, tá? É como se a gente tivesse... como é que eu posso explicar? Ó, nós temos duas estruturas. Esse aqui é o testículo, ó. Essa bolinha aqui é o testículo. A outra parte é o epidímio. É uma parte que está coladinha ao testículo. É uma parte que está adjacente ao testículo. Quando a gente fala que um produz e o outro armazena, é verdade.
Só que não é que cada um tem uma função, cada testículo tem uma função. Não, ambos os testículos têm a mesma função e a mesma composição que vocês estão vendo aqui na imagem. Mas ó, nós temos essas células aqui dentro do testículo que produzem os espermatozoides, que são produzidos aqui, ó, no túbulos seminíferos, como vocês podem ver aqui embaixo. E depois que ele é produzido, ele é lançado até o epidímio, onde o espermatozoide ele é maturado. É lá que ele é maturado. Ou seja, aqui dentro do testículo é produzido o espermatozoide, mas ele vem de forma bem simples. Ele vem com o flagelo, o negocinho que faz ele se movimentar, o rabinho, né? Faz ele se movimentar, vem com o rabinho pequenininho. E lá no epidímio é que ele ganha tamanho e fica um espermatozoide que nós chamamos de funcional. Então, o que é que eu estou dizendo? O testículo produz, né? Aqui nos túbulos seminíferos, produz os espermatozoides. E depois eles vão para o epidímio, que é uma parte que está coladinha aqui no testículo, onde eles vão ser maturados, armazenados e maturados. Testículo produz, epidímio matura e armazena. Respondeu? Respondido? Quem fez a pergunta aí? Respondido. Show. E Obrigado. sobre testículos retráteis? É a mesma coisa, é a criptorquídea, viu? São chamados de testículo retido ou testículos retráteis. São justamente o testículo que não desceu para a região escrotal, ele ficou alojado na cavidade abdominal. De novo, a presença do testículo na cavidade abdominal faz com que o testículo seja lesado, ou seja, a temperatura vai fazer com que ele não produza espermatozoides. E quando ele descer, dependendo do tempo, né, se for muito tardio, essa pessoa pode até ficar estéril, viu? Mas testículo retrátil é o testículo que não desceu para a região da região do... sim, o testículo não desceu para a região do escroto, tá bom? A gente sempre quer associar testículo a escroto sendo a mesma coisa, não é? Escroto é o saco, testículo é as duas bolinhas que tem dentro, tá bom? Então, de novo, ó, na região dos túbulos seminíferos é onde é produzido o espermatozoide e é maturado e armazenado no epidímio, tá bom? Então, ó, o espermatozoide, então bora aqui, ó, o epidímio é um ducto, um canal que ocorre a maturação do espermatozoide. Além disso, esse ducto também armazena o espermatozoide e os conduzem para o canal deferente, esse canal aqui que logo acima aqui, ó. Esse canal aqui, ó, canal deferente. Peraí. Conduzem, ó, sim, através de movimentos peristálticos ou contração muscular, né? Então ele joga através de contração muscular. Por exemplo, quando o homem tem uma ejaculação, ele tem uma contração e essa contração faz com que haja a ejeção do esperma, né? Do esperma. A gente tem, ó, sêmen e esperma, tá bom? Sêmen e esperma. Espermatozoide representa somente 5% de todo o sêmen. Espermatozoide representa somente 5% de todo o sêmen. O resto tudo é líquidos que vão nutrir esse espermatozoide, produzidos aqui, por exemplo, na próstata, na glândula de Kolbe, que é chamada de glândula bulbo-uretral, nas vesículas seminais aqui também. Mas vamos falar de cada um ainda. Então, de novo, ó, o espermatozoide é produzido no testículo, armazenado e maturado no epidímio, e quando o homem tem uma ejaculação, ele é jogado aqui, ó, através de contrações, né, de movimentos peristálticos, para o canal deferente, e depois ele sai pela uretra. Pela uretra aqui, tá bom? Então ele fala aqui, ó, os espermatozoides permanecem por pelo menos 3 dias para receberem as caudas e os nutrientes dentro dos canais enrolados do epidímio. Então o espermatozoide é produzido pelo testículo, até ele ficar maturo ele demora mais ou menos 3 dias, mas o homem ele tem espermatozoide para a vida inteira, né? Por exemplo, se um homem ele tem, sei lá, 6 relações sexuais com 6 mulheres diferentes, nós vamos ter uma queda da quantidade de espermatozoide, porque não é que vai zerar, mas vai diminuir a contagem, e a chance da mulher ser grávida é muito mais nas primeiras relações sexuais do que nas últimas relações sexuais, tá bom? Gente, qualquer dúvida vocês podem ir me perguntando. Esse assunto é um assunto bem legal que eu gosto muito de falar, porque geralmente as pessoas têm vergonha de falar disso aqui. E não, falar de peroca e de pepeca é com nós mesmo.
Falar disso aqui não pode ter vergonha de jeito nenhum. O aluno, ele vai perguntar para Professor, vocês. Pode perguntar, pode perguntar. Isso aqui é o momento de perguntar mesmo. deixa eu falar. Pode falar. E eu, deixa eu falar o seguinte. Antes de sair, né, o espermatozoide, mas antes sai um líquido, que é o lubrificante ali na. Vixe, caiu aí. Dá pra ouvir? Não tô ouvindo mais não. Estão me ouvindo? Pô, tá ouvindo aí? Tá não, agora falou, fala aí. É, Sim, sim. porque assim, ó, Ah, antes sim, desse- sim, entendi. Antes de ter a ejaculação, ele libera assim um canal que é justamente para limpar aqui essa uretra. É produzida bem que assim pelas glândulas de Cooper, que são as glândulas bulburetrais. Exato. Bulburetrais. É Essa para tirar a impureza da urina, não é isso? Isso, para limpar, fazer uma limpeza, urina, qualquer tipo de outra coisa que tem aqui, outra ejaculação, né, que foi tido, que é acontecido, serve justamente para fazer uma limpeza. É interessante que esse líquido que a glândula bulburetral, a glândula de Kolbe, ela produz, ela também tem uma quantidade de esperma, né, de espermatozoide pequena, mas tem. Né? Então as pessoas, por exemplo, Chega utilizam, por exemplo, o coito interrompido, né? A pessoa tem relação sexual e quando vai ejacular, ele retira e ejacula fora. Aí diz assim, isso aí não engravida, ó. Esse líquido que está sendo liberado para lubrificação do canal, lubrificação do pênis, tem uma quantidade pequena, mas tem, de espermatozoides. Então pode, a palavra é pode, a ocorrer uma fecundação ou a menina engravidar, mesmo o homem não ejaculando dentro. Boa. Show. Então, ó, epidímio é o local onde armazena e matura o espermatozoide. O espermatozoide é produzido no testículo e ele vai ser armazenado e maturado no epidímio. Depois ele é lançado aqui para os canais deferentes, tá bom? Onde vai receber o líquido da vesícula seminal, o líquido da próstata e também o líquido aqui das glândulas bulburetrais para ter, aí sim, tá, o sêmen, ele ter a característica total de sêmen, tá bom? Seguindo. Canal ou ductos deferentes. Então os canais deferentes têm a função de armazenar e de transportar os espermatozoides em direção à uretra até o momento do ato sexual. Oi? Tá travando. Tá travando? Deve ser a internet aí. Mas vai devagar. Vou ler de novo. Os ductos deferentes têm a função de armazenar e transportar os espermatozoides em direção à uretra até o momento do ato sexual. Além disso, ele ainda é responsável por reabsorver aqueles espermatozoides que não foram expelidos. Então, bora lá, ó. O espermatozoide ele é produzido pelo testículo, maturado e armazenado no epidímio e depois é lançado para o ducto deferente. O ducto deferente tem a função de lançar esse espermatozoide para a uretra, onde vai acontecer ali a ejaculação, e também tem a função de reabsorver aqueles espermatozoides que não foram utilizados. Né? A galera fala que a questão de tem que manter relação sexual, porque senão a gala sobe para a cabeça, né? Coisa de adolescente. Não, todo o esperma produzido, ele que não é utilizado, ele é reabsorvido, tá bom? Reabsorvido por que parte? Ducto deferente. Se foi utilizado os espermatozoides que foram utilizados, beleza. Os que não foram utilizados, a pessoa não teve relação sexual, ele vai ser reabsorvido ali pelos ductos deferentes. A gente consegue ver, ó, o caminho do ducto deferente. Ele vem até aqui, ó, a síntese púbica e passa aqui, ó, ao lado da bexiga. Essa região aqui é a bexiga, essa região. E vem aqui passando, ó, nessa estrutura aqui, passando para a uretra, onde ele vai sair pela cavidade do pênis, tá bom? Tranquilo? Podemos seguir? Ainda tá travando? Professor, cadê a seta? Tu tava falando, não apareceu nada, não. Do quê?
A setinha, quando tu tava falando. Ah, não, então esquece esse negócio de seta aí. No vídeo, quando vocês assistirem de novo, vai estar melhor, tá bom? Mas ó, Tá bom. vocês conseguem acompanhar aqui comigo, né? Acompanhar a imagem, ó. Ele vem aqui, ele sobe, passa próximo aqui, ó. Próximo aqui. Professor, Oi. tá ruim, tá travando muito as imagens. Só tô mesmo ainda por causa que tá sendo sua voz. Mas as imagens, tem hora que passa, tem hora que não passa. Não, Fica travando só em uma, só sua voz. não, se acalma, se acalma. Pode ficar tranquilo aí que vai. Se tá ouvindo a voz, tá perfeito. Que a imagem vocês podem ver depois no vídeo, viu? Ok. Então, voltando. Então, pronto. Então, ó, ele sobe, passa, mas vocês podem acompanhar comigo aqui, só acompanhando o de vocês aí, ó. O ducto deferente, ele sobe, passa pelo, logo ali próximo como é que eu posso dizer, a região pélvica, essa região pélvica aqui, logo antes da, como é que eu posso dizer, logo abaixo do umbigo, né? Ele faz uma volta ao lado da bexiga. Então, ó, o ducto deferente nós vamos ter dois: o ducto deferente direito e o ducto deferente esquerdo. Na primeira parte aqui do ducto deferente, ele já começa a receber o primeiro líquido, que vem justamente da vesícula seminal, Vamos falar dela já já. Depois, ó, dessa vesícula seminal jogar a substância nela, nós vamos ter o líquido também da próstata, chamado também de líquido prostático. Vesícula seminal nós temos duas, ducto deferente nós temos dois, próstata nós temos somente um. Quando a gente falar da próstata, vai ficar mais fácil ali de vocês visualizarem. Mas nesse momento eu quero que vocês visualizem o ducto deferente. Essa imagem aqui, ele está tendo um corte transversal. Só está aparecendo um porque é de lado, né? Se fosse de frente, ia ter os dois, o direito e o esquerdo, tá bom? Então, a função do ducto deferente: levar os espermatozoides até o canal uretral, né? Ele também faz uma reabsorção dos espermatozoides que não foram utilizados. Até aqui, nós temos somente espermatozoides. Para adicionar os líquidos que formam o esperma, vai ser justamente os líquidos vindos da vesícula seminal e os líquidos vindo da próstata, tá bom? Canal ou ducto deferente versus vasectomia. Então, ó, o método de esterilização masculino, em que são realizadas a seção corte, né, dos canais deferentes, impedindo sua ligação com a uretra. Então, como é que funciona a vasectomia? Deixar o homem estéril. É justamente o corte no ducto deferente, né? Faz um cortinho ali, faz um corte justamente no ducto deferente direito e um cortezinho no ducto deferente esquerdo, e esse homem não vai ter mais filho, ele está estéril. Uma coisa interessante é que uma cirurgia bem simples, é uma cirurgia que o homem faz de manhã, de tarde ele vai para casa. É um cortezinho só no escroto, bem pequenininho. Diferente da mulher, a laqueadura da mulher, né, precisa abrir o abdômen, é bem mais severo. Então, até mesmo os médicos, eles falam que é melhor o homem fazer o processo de esterilização do que a mulher, porque o pós-operatório é bem melhor. O homem vai ficar pensando que eu vou ficar estéril, eu vou perder minha virilidade, eu vou perder potência. Gente, não tem nada a ver, não mexe com nada. Só mexe na passagem do espermatozoide, pro canal deferente. Pode falar. Professor, esse procedimento de vasectomia, ele... Travou. Fala de novo aí. Esse procedimento de vasectomia, Sim. você tá falando, ele tem como fazer reversão, se caso o homem queira depois fazer, Olha, como a mulher, porque tem... tanto a vasectomia, Ele é- tanto a vasectomia quanto a laqueadura, eles são irreversíveis. Não volta, viu? Eles são irreversíveis. Então, qualquer pessoa pode fazer vasectomia? Não, tem todo um critério. Ele tem que ser casado há mais de 5 anos, tem que ter mais de um filho.
tem que assinar um termo, tem toda uma história. Não é só chegar e dizer, eu quero fazer vasectomia. Não. Se tu não tiver nenhum filho, nenhum médico faz. Porque a pessoa pode se arrepender e não volta mais. Pode perguntar. Professor, mas tem casos de mulher que faz a laqueadura e diz que engravidou. Porque é diferente. Tem 2 tipos de laqueadura, é? Quando a gente estiver falando de sistema feminino, eu explico pra vocês. Mas antigamente, a laqueadura antiga, ela voltava. No caso da minha mãe, por exemplo, é a laqueadura antiga, que é o amarrar as trompas, Era só amarrar, ligar as trompas, é o antigo ligar as trompas. Hoje não faz mais isso, não é mais só ligar as trompas, ou seja, não é só amarrar ali a trompa de falópio, né? Não é só fazer mais isso. Hoje faz o corte também, que nem a vasectomia. Mas voltava. No caso do homem aqui, ó, a gente pode dar 100%, não é 100%. Toda técnica estéreo, ela sempre, até a camisinha, ela é 99%. Nada é 100% porque pode acontecer. Um espermatozoide maroto conseguir sair aí é raro, muito raro, muito raro. Isso não é pra acontecer, nem em homem e nem em mulher, tá bom? Mas lembrando, a vasectomia, ela vai cortar o ducto deferente. Logo, esse espermatozoide que é produzido no testículo, armazenado no epidímio, ele não vai passar pelo ducto deferente, então ele não vai ter todo o sêmen. Professor, então ele não vai ter mais esperma, a ejaculação não tem mais esperma. Tem sim. Normal. Só que a ejaculação, ela não vai ter espermatozoide. Porque foi cortado o ducto deferente, esse espermatozoide não vai conseguir passar. Mas é do mesmo jeito, a mesma aparência de qualquer tipo de ejaculação do homem vai ser igual na pessoa que tem vasectomia também. Nos outros homens é igual no que tem vasectomia também. Mesma coisa, não muda nada. No caso, professor, vai sair só o líquido mesmo, né? Vai sair o líquido, não vai ter os bichinhos do mal ali que causa o bebê, né? Mas vai ter a ejaculação normal, a pessoa tem relação sexual normal, a ereção normal, ejaculação normal. A única coisa que não vai ter é na ejaculação, não vai ter no sêmen a questão do espermatozoide. O resto vai ser tudo normal. Aí, professor, e depois desse procedimento, eles continuam reproduzindo ou produzindo o espermatozoide normal? Sim, continua produzindo, só que ele é reabsorvido, não causa problema nenhum. Lembra a questão de com o adolescente diz assim, ele só não é sobe pra cabeça, né? Não, ele não sobe pra cabeça não. Tudo que não é utilizado no nosso corpo, ele é reabsorvido. Então o homem que tem vasectomia, ele vai produzir, não vai utilizar, vai ser reabsorvido, normal, tranquilo. Viu? Então, é indolor. Nesse procedimento. Pode falar. Nesse procedimento, acontece de a pessoa fazer o procedimento e ocorrer algum erro e acontecer de a pessoa ficar com impotência sexual, no caso? Nada. Impotência sexual só mexe com questão de vasos e a questão do pênis, que nós vamos falar dele aqui sobre os corpos cavernosos que enchem de sangue. Então é muito mais fácil um cara ter impotência sexual devido a, sei lá, uma diabetes do que uma vasectomia. Vasectomia não mexe com nada de ereção, o cara tem tudo normal. O negócio é o medo, os homens não fazem por causa justamente do medo de mexer nisso aí. Mexeu nisso aí do homem, acabou o homem, né? Então não mexe. Pois é. Não mexe, por exemplo. Era isso que eu iria lhe perguntar, porque tem muitos homens que não fazem esse procedimento de vasectomia justamente por isso, por medo, por receio de mexer na virilidade, né? Ter uma... Justamente. Não tem nada a ver. E é até uma coisa interessante, porque imagina só. É uma coisa que com certeza quando eu tiver na idade eu vou fazer. Porque imagina só, é só um cortezinho em mim, por exemplo, e na minha esposa ela vai ter que abrir o abdômen. Ela vai abrir o abdômen, pegar o útero, fazer os cortes, né? Fazer os cortes e aí sim vai ficar estéril. Ela vai ficar uma semana no hospital basicamente. Sente muita dor, quem teve filho cesárea sabe que a recuperação não é fácil. No homem não, o homem faz de manhã, à tarde ele vai pra casa. Não sente dor nenhuma. Até nisso a mulher sofre, meu Deus. É sempre, né? Não seria bom se os homens pensassem assim, mas infelizmente eles não pensam, né? Tem muito medo. Negada tem medo demais de ficar broxa.
E tem outras coisas que causam, Então, que deixa a broxa que as pessoas não têm Nós medo, né? pode, não. Tem no muito caso, medo. pro homem é menos invasivo, né? No Totalmente, caso. totalmente menos É menos. invasivo. Menos invasivo, As pessoas a usam tudo escondido, não fazem uma pergunta. todo cabreiro aí. Não, tudo que mexe com pênis e ânus, homem, ele tem muito medo, né? Por exemplo, tem gente que prefere ter o câncer do que fazer o exame do toque, né? Assim, eu vou esperar a modernidade e tal. Nada disso é normal, todo mundo vai ter que fazer, é melhor fazer do que não fazer e morrer. Se prefere morrer, escolha de cada um. Mas não tem nada a ver, não mexe com virilidade, quantidade de volume do sêmen, ereção, nada. Né? O cara vai ficar tudo normal. Não mexe com nada de ereção. Vamos falar sobre ereção um pouquinho mais na frente, quando estiver falando do pênis. Mas vamos embora com calma. Então, vasectomia, explicamos, né? Então, a vesícula seminal. Logo após o ducto deferente, nós temos a vesícula seminal, como vocês conseguem ver aqui. Gente, ó, essa imagem que tem uma bola aí no meio é a bexiga. De novo, a bexiga não faz parte do sistema reprodutor. Uma coisa bem interessante, que nós vamos ver lá no sistema reprodutor feminino, é que a uretra masculina, né, esse canal que passa por dentro do pênis, a uretra, serve tanto para o sistema reprodutor como para o sistema urinário, diferente da mulher. A mulher ela tem 2 canais. Um é o canal vaginal, por onde entra o pênis e tem a relação sexual, e o outro é justamente por onde passa a urina. A mulher tem 2 canais, né? Homem não, o homem só tem um canal só. Por isso que sempre vai estar aparecendo aqui a bexiga no masculino, mas não tem nada a ver com a questão do sistema reprodutor. Só uma coisa interessante, todo homem, né, todos os homens, eles acordam com uma ereção, a ereção matinal. Uma coisa interessante que isso acontece porque justamente a bexiga está cheia de xixi, pressiona a próstata e causa uma ereção. Isso é bem interessante. Por isso que quando o médico, por exemplo, pergunta sobre impotência sexual, ele pergunta se o cara apresenta... Desliga o fone aí, tem o microfone ligado, desliga o fone. Ele pergunta se o cara tem ereção matinal. Se ele tiver ereção matinal, então não é nada a ver, nada com questão de presença de sangue no pênis, porque ele tá tendo ereção. Pode ser uma questão psicológica, pode ser outro tipo de questão, né? Mas uma coisa que o médico analisa é, pela manhã, você apresenta algum tipo de ereção? Os caras dizem sim, então a impotência sexual dele pode ser por outro motivo, não tem nada, um motivo fisiológico. Impotência sexual pode ser também por um motivo psicológico, tá bom? Bora seguindo. As vesículas seminais. As vesículas seminais são 2, né? Do mesmo jeito que nós temos 2 ductos deferentes, nós temos 2 vesículas seminais. Produzem um líquido viscoso, alcalino, ou seja, básico, né? O líquido seminal localiza-se logo abaixo da bexiga, que são as vesículas seminais. O líquido seminal vai se misturar ao líquido produzido pela próstata e aos espermatozoides vindo do canal deferente para formar o sêmen. Então, ó, nós só vamos ter sêmen quando nós temos líquido seminal e espermatozoide. Tá bom? Antes disso, nós só temos espermatozoides. Os espermatozoides produzidos no testículo, armazenados no epidímio, passam pelo ducto deferente e recebem o líquido ali das vesículas seminais, onde é produzido o sêmen. Então, sêmen vai ser líquido da vesícula seminal, líquido prostático, mais os espermatozoides. É o local onde se produz a maior quantidade, 60% do líquido seminal. Esse líquido nutre os espermatozoides e facilita sua mobilidade. Então, para que serve o líquido produzido pela vesícula seminal? Para algumas coisas. Primeiro, para lubrificar o canal. Segundo, para dar energia aos espermatozoides, né? A presença de frutose é justamente para esse espermatozoide ter bastante energia, por isso que ele é louco, fica batendo o rabinho dele loucamente procurando um óvulo, né? Então serve para basicamente essas duas coisas. Bora gravar essas duas. Então serve basicamente para lubrificação e nutrição dos espermatozoides, tá bom? Todo o sêmen, todo o volume produzido numa ejaculação, 60% desse volume vai ser líquido vindo da vesícula seminal. Então ela produz 60% de todo o sêmen, tá bom? Então o líquido seminal... Professor, Pode perguntar.
Existe casos de homens que não produzem esse líquido seminal? Pode acontecer por algum tipo, por exemplo, de um câncer de próstata, um câncer de vesícula seminal. Ele vai ter uma redução da quantidade do sêmen. Pode produzir e produzir pouco. Pode sim, tem problema de todo jeito aqui. Viu? Mas não produzir de jeito nenhum é até difícil. Mas a gente não pode dizer que é impossível. Tá? Então a importância do líquido seminal. Entendi. Importância do líquido seminal. Ele é alcalino, portanto, que faz com que o sêmen seja alcalino também. É interessante, a vagina ela tem um canal ácido. Dentro do canal vaginal, ele tem um pH ácido. E o sêmen, ele vem justamente com um pH alcalino, um pH básico, para poder neutralizar as substâncias dentro do canal vaginal para que o espermatozoide consiga caminhar perfeitamente, porque o ácido ia matar o espermatozoide, né? Então, esse líquido seminal vem justamente para dar caminho para o espermatozoide ir, né? Ele se gruda na parede da cavidade vaginal e ele vai seguindo até lá onde vai encontrar o óvulo. Aí ele fala aqui, ó, isso é importante, pois o trato vaginal é ligeiramente ácido na natureza, acabamos de falar, né? Dessa forma, quando o sêmen é depositado na vagina, a alcalinidade, ou seja, o básico, né, ajuda a neutralizar a acidez do trato vaginal. Quando isso ocorre, os espermatozoides têm uma chance melhor de sobreviver e alcançar o óvulo para a fertilização. Uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, se esse sêmen não for alcalino, o cara vai ter dificuldade também de reprodução. Ó, o fato de um homem não tipo, um casal não ter filho, né? Um casal não ter filho. Vamos supor que o homem está com a deficiência, né? Ou está no homem. Pode ser devido a quê? Pode ser devido ao líquido seminal dele não vir alcalino, isso vai dificultar a fecundação. Pode ser que ele esteja produzindo espermatozoides ou em pequeno número, ou os espermatozoides eles vêm com deficiência, não tá sofrendo a maturação correta ali no epidímio, né? Tem vários problemas relacionados aí a questão da capacidade do homem de produzir um filho, tá bom? Podemos seguir? Professor, Pode perguntar. a questão da imunidade, ela altera na produção deles, Sim. do espermatozoide, deixando ele mais fraco, do tipo? Imunidade não, mas tem outros fatores que afetam. Por exemplo, o cara ficar... uma coisa bem interessante, o cara andar de cavalo. Existe pessoas que ficaram estéreis por causa de andar de cavalo, ou seja, aquela agressão que o testículo veio sofrendo, né? As pancadas que o testículo veio sofrendo porque o cara andava muito a cavalo, ele pode deixar o cara estéril. Outra coisa é uma pancada no testículo, quando era criança, caiu, né? Quem nunca, um menino, vem andando de bike, a corrente caiu e o cara vem com um cunhão ali no quadro da bike, aquela dor que tu nunca vai esquecer na tua vida. Isso pode causar um problema para a vida inteira, né? Pode ser também. Uso de remédio também, né, professor? Utilização de medicamentos, utilização de bebida alcoólica. Tem vários tipos de coisas que atrapalham a produção da quantidade de espermatozoides, viu? Leiam mais sobre isso aí, sobre infertilidade. Legal. Tá. Seguimos. Bora indo. Hein, Pode professor? falar. Na verdade, vendo por esse lado aí, a gente olhando, o senhor falando aí sobre esse sistema reprodutor masculino, a gente vê que ele é muito mais sensível do que o feminino, né, nessa questão de reprodução, porque qualquer coisa pode afetar na esterilidade, em vários fatores aí, que o homem sai perdendo nessa questão bem aí, porque o feminino é mais interno, né? Sim. E o masculino já é totalmente diferente. É, Ele já é mais sensível, né? verdade. Assim, sensível a machucar, né? A gente tá dizendo assim. Mas é a mesma coisa. A mulher é uma coisa Justamente. interessante também que, assim, tem a desvantagem também, né? Enquanto o homem produz cerca de 15 milhões de espermatozoides, a mulher produz somente 3 óvulos no máximo. 3 óvulos raramente, 2 óvulos muito raramente e 1 óvulo normalmente, né? Ou seja, por isso que se a mulher produzisse 3 óvulos toda vez, nós teríamos muito número de gêmeos, né? Por exemplo.
Então, em quantidade, enquanto tem 15 milhões de espermatozoides, a mulher só produz um óvulo em média. Um óvulo viável. Nesse caso aí, o homem já sai em vantagem. Sai em vantagem. Se bem que não cabe nem essa utilização de vantagem, né? Não é uma vantagem muito grande, nem para o homem nem para a mulher. Então bora lá, gente. Próstata. Então aqui vocês conseguem ver aqui onde é que está a próstata. Ó. Ela é logo próxima aqui ao canal anal, né? A gente consegue ver por onde é que é feito o toque, ó. O toque ele demora cerca de 3 segundos, 4 segundos somente. O médico insere, né? Enfiar é um nome feio. Insere o dedo indicador ali e faz a palpação da próstata por mais ou menos 3 a 5 segundos somente. Então é um teste muito rápido. Um homem que apresenta uma prostatite, né, uma inflamação da próstata, ele é detectável. O médico consegue identificar rapidamente aí quando ele faz a inserção do indicador. Não é o indicador todo não, né? É só um pedaço dele. Que o homem faz ali por volta dos 50 anos, né, 40 anos, ali ele começa a fazer o exame de próstata. Então a próstata serve para quê? Ó, a principal função da próstata é armazenar e secretar o fluido claro, levemente alcalino, que constitui parte do fluido seminal, que junto com os espermatozoides constituem o sêmen. Então o sêmen é espermatozoide, líquido seminal das vesículas seminais, líquido prostático da próstata e secreção bulbouretral, que é justamente da vesícula bulbouretral, tá bom? Então anotem isso aí, essa é pergunta de prova. Observação: o restante do fluido seminal é produzido pelas vesículas seminais, né? Então o sêmen, 60% do sêmen é líquido produzido pelas vesículas seminais. O resto, cerca de 40% não vamos botar 35% é a próstata e os outros 5% ali, não é nem isso, não representa nem a isso tudo, é o espermatozoide e o líquido do bulbo uretral, tá bom? A alcalinidade do fluido seminal ajuda a neutralizar a acidez do trato vaginal, prolongando o tempo de vida dos espermatozoides. A próstata também contém alguns músculos que ajudam a expelir o sêmen durante a ejaculação. A contração da próstata que faz a ejeção do sêmen. Uma coisa interessante sobre a próstata é que ela tem um tamanho padrão. Se ela tiver aumentada, o médico vai... ela pode ser uma prostatite somente, mas pode também ser um câncer de próstata. É um câncer que é bem comum nos homens. No homem é o mais comum, né? No homem é o mais comum, é o de próstata. E é muito fácil identificar. Um examezinho de 3 a 5 segundos somente. O cara identifica e consegue fazer o tratamento logo. Ah, professor, tem como fazer ultrassom? Tem, mas ele nunca é conclusivo. O teste que vai ser inconclusivo. O teste que é conclusivo é o toque. Então, homens, para não morrer, se preparem. Vai ter que levar, mas é uma levada pro bem, né? Pro bem. Dúvidas? Perguntem, os homens não estão falando nada aqui, estão tudo nervoso. Fala aí, pô. Aí, professor. Pode falar, boy. É só o que pergunta, esses homens não querem perguntar, não. Pode perguntar, macho. É quando essa próstata está inflamada. Isso. Ela empata de o homem fazer, né? Empata o indivíduo urinar, não é isso? Também. Se ele tiver muito inchado, ele vai ter dificuldade em urinar, vai sair uns pinguinhos ali, né? E ele também vai ter impotência sexual. Ele não vai conseguir ejacular ali por causa da inflamação dessa próstata. Então, se eu tiver um caso de câncer na próstata, então, nesse caso, a impotência sexual eu vou ter realmente, né? É um dos sintomas. Impotência sexual também. O cara pode ter febre, dor. Ó, por exemplo, quando o cara faz cocô, por exemplo, né? Ele defeca, ele também vai sentir dor, porque as fezes vão passar por essa região anal e vão pressionar a próstata, causando uma dor também. Quando a bexiga tá cheia, pressiona também a próstata e dói também. Então é uma dor bem intensa. Mas tudo que mexe com a questão sexual masculina, ele acaba não indo ao médico, né? Questão de preconceito mesmo. Mas antes
uma dedinha uma vez do que ficar com um bicho morto direto, né? É melhor, né? Porque A pessoa prefere morrer fora a buscar tratamento, né, professor? fora que debaixo da terra também não tem vez, né? O cara debaixo da terra não vai ficar com ninguém mais. Na hora, obrigado. Então bora seguindo. Todo mundo entendeu a próstata? Então a próstata também produz um líquido. A função da próstata é basicamente produzir um líquido alcalino que também serve para nutrição e nutrição e também lubrificação do canal vaginal, e também serve para grudar na parede da vagina, melhorando a passagem dos espermatozoides. Tá? Uma coisa interessante é que através do líquido prostático aqui dá aquele aspecto grudento do sêmen, né? Aquele aspecto grudento do sêmen. Então, quem já viu um sêmen no chão ou em algum lugar, você vê que primeiro ele tem aquele aspecto grumoso, que a gente chama, né? E depois, com o tempo, vai sendo quebrado as proteínas, as lipases dele lá, né? E ele vai ficando líquido. Então, primeiro, quando ele sai grumoso, que é justamente para ele bater na parede vaginal e grudar. E depois, ele se torna mais liquefeito, ele se liquefaz, ele fica mais líquido. Alguém tá com o fone ligado? Alguém desliga o fone aí, por favor. Beleza? Então, ó, primeiro ele tem aquele aspecto grumoso, depois ele tem um aspecto líquido, tá bom? Não, os homens aí tudinho com certeza, né? Porque masturbação aí no período da adolescência é normal. Algumas pessoas são anormais. Né? O cara que morreu de tanto se masturbar. Quem nunca viu essa informação aí, né? Masturbação, tranquilidade. O homem se conhece mais, uma coisa bem interessante. Professor, Pois não. mas quando o homem ele se masturba muito, traz algum problema pra ele ou é normal? Normal. O cara vai estar feliz, vai estar tranquilo. Quer dizer que o homem pode se masturbar quanto ele quiser, quantas vezes ele quiser, que não tem problema nenhum, tá tudo certo. Sem problema nenhum, tranquilão. Ó, existe uma coisa que é assim, qual a diferença do cara que é alcoólatra e o cara que bebe socialmente? É justamente a quantidade, né? Se tiver atrapalhando a vida dele, ou seja, ele tá deixando de fazer alguma coisa pra se masturbar, aí já é uma doença, então deve ser tratado. Caso contrário, ele pode fazer quantas vezes ele quiser. Ah, tá. Obrigada. Até ajuda, professor. a movimentação da próstata até ajuda, né? A questão da, assim, só pra concluir aqui. Então, essa questão da adolescência e sistema reprodutor masculino é interessante. Gente, tem alguém com o fone ligado. Desliga o fone aí, por favor. Olha o seu fone. Deixa eu ativar o mudo aqui de todo mundo. Então, ó, existe o homem, a partir dos, sei lá, 10, 11, 12 anos de idade, ele começa já a se conhecer se masturbando. A menina não, a menina é... E às vezes o menino, ele é encorajado a fazer isso. Já a menina, ela é desencorajada, né? Uma mãe, por exemplo, pegar um menino se masturbando, vai ser uma... Ela vai dizer, eita, esse é homem, ó, esse menino vai estar com a mão cheia de cabelo, não sei o que, né? Vão fazer graça. Já a menina, se for pega se masturbando, ela vai pegar um ataque, com certeza. Se for uma mãe que não tem instrução, né? Então essa questão da sexualidade masculina e feminina, o menino ele é incentivado a se conhecer. A menina já é desincentivada a se conhecer, o que é um problema, né? A falta desse... Se nós temos muitas meninas que são enroladas aí pelos carinha, se tem a menina que se ilude com o primeiro relacionamento, é justamente por causa desse tipo de pensamento, né? Ou seja, a menina quando encontra um homem, ela acha que vai ser para a vida inteira. Dificilmente será, né? A gente sabe que dificilmente o primeiro namorado vai ser o namorado da vida inteira. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Professor, minha internet tá... Pode falar. Esse impulso aí do espermatozoide aí, realmente do orgasmo aí, a próstata ela ajuda nesse impulso? Isso, que quando passa aí... ajuda. Na contração. A contração que causa Porque assim, ó, tem duas palavras, né? Aí a gente tem o orgasmo é uma coisa e a ejaculação é outra coisa.
O orgasmo é uma coisa e a ejaculação é outra coisa. Ejacular é a saída mecânica, do sêmen. Isso é ejacular. Orgasmo é a liberação de substâncias que causam aquela, né, a felicidade, relaxamento, euforia, né? Ou seja, isso aí é a questão do orgasmo. São duas coisas diferentes. Assim, tem a questão do pornô, né? Criou muitos mitos. Como, por exemplo, que a mulher ejacula. A mulher libera um líquido pela vagina. Gente, isso não existe, pelo amor de Jesus Cristo. Assim, sim, faz sim, sai sim. Não, não sai não. Né? Tem cara que... Então, resumindo... tem mulher que é urina mesmo, né, professor? Já que o senhor tá dizendo que não. Não, é urina, é xixi. Ela tem espasmos, e esses espasmos, né, no caso aí já não tem nada a ver com ejaculação, ela tá tendo orgasmo, e os orgasmos, geralmente quando dá orgasmo múltiplo, ou então algum outro tipo de orgasmo, esses espasmos afetam até a bexiga. Afetando a bexiga, a mulher urina, aquilo ali é urina. Tem nada a ver com... Aí deu uma relaxada. Relaxou tanto que saiu tudo ali. Quem nunca viu aquele pornozão e disse, olha aí, tá a mulher gozando. Gente, é xixi, pelo amor de Deus. Tá bom? Ejaculando, não, ejaculando. Gozando ela não tá ejaculando. No caso, a mulher só tem orgasmo. Ela não tem ejaculação. Nada. A mulher, quando ela tá... A gente vai falar isso no sistema masculino, ou feminino, mas bora só adiantar. A mulher, quando ela tá excitada, ela tem uma liberação de substâncias pelas glândulas de Bertolli, né, as glândulas de Bertolli, que causa a lubrificação. Algumas mulheres têm dificuldade em lubrificação, primeiro porque às vezes o parceiro não ajuda, né, porque a mulher não é que nem o homem ficou ereto ali, tá no grau. A mulher não, ela precisa de um tempo até ter uma lubrificação. E também tem mulher que tem deficiência nas glândulas de Bertolli, e mesmo ela excitada, ela pode não liberar esse líquido e não ter a questão da lubrificação. Então ela necessita de uma ajuda, né? Porque machuca. Podemos seguir? Certo. Vamos falar mais disso aí no sistema feminino. Bora seguir. Pode deixar. Pode sim. Pênis, pegoca, piroca. Estamos aqui. Gente, quem tá aí com o marido aí, fala aí, é aula, viu? Não tem nada de ser vergonhice aqui não. Então, pênis. É através do pênis, a uretra, que o sêmen é expelido, né? Então, o pênis é a parte externa. A gente acabou de falar de todos os órgãos reprodutores internos, e agora a gente está falando dos órgãos reprodutores externos, né? Além de servir de canal para ejaculação, é através desse órgão que a urina também é expelida. Então, ó, o prepúcio é a dobra de duas camadas de pele da mucosa que cobre a glande do pênis e protege o meato urinário quando o pênis está ereto. Então, bora lá, bora pelas partes. Ele falou algumas coisas. Ele falou, ó, glande, ele falou pênis, ele falou meato urinário e falou prepúcio. Então, bora lá. Prepúcio, bora utilizar as palavras mais fáceis de entender, né? Desculpe aí se vai soar chulo, mas fica mais para vocês conseguirem assimilar. Então, prepúcio é o excesso de pele, né, que recobre a glande. A glande, no caso, ia ser a cabeça, né, do pênis, chamado de cabeça do pênis. Então é chamado de glande. O prepúcio, ele é o excesso de pele do pênis que recobre essa glande. Meato urinário é justamente a abertura da uretra. Meato urinário é por onde sai a urina, que ele fica na glande, essa aberturinha aqui, né? Deixa eu ver outra palavra. E pênis é o corpo do pênis, né? A parte que se sai lá da pelve e se estende, tendo abaixo dele o escroto, tá bom? Então, ó, nós podemos ver na imagem aqui cinza que essa pele aqui, ela é móvel, ela se movimenta. Ela se encontra nem sempre todo esticado, né? O pênis todo esticado, nem todo recobrindo a glande, porque excesso de pele causa um problema chamado fimose. Como eu falei para vocês, como a gente pode ver aqui nessa imagem do lado, ó, excesso de pele. Na fimose,
o homem ele não consegue abrir totalmente a glande, mostrar totalmente a glande. O que é que isso vai fazer? Acúmulo de sujeira, e desse acúmulo de sujeira vai ocasionar problemas como mau cheiro e problemas posteriores como câncer. A quantidade de homens que perdem o pênis, acabei de perder, falar a palavra perder, perdem o pênis, é gigantesca. A quantidade de homens que perdem o pênis é gigantesca, e quase 80% desses homens é por falta de higiene, né? Alguns homens, principalmente os mais antigos, né? Ele tem toda uma história com a questão do corpo. Então, se ele tem fimose, por exemplo, ele não fez a cirurgia quando era criança, e ele tem todas as retrações e não tratou essa fimose e pode desenvolver um câncer, por exemplo. Uma coisa interessante é quem já tem filho aqui, homem no caso, né? A mãe, ela deve, para a galera de enfermagem, ela deve abrir o prepúcio, né? O conhecido esfolar o pênis, né? É uma palavra feia, né? Mas é chamado de abrir o prepúcio, abrir a glande, que a gente chama. Por quê? Porque às vezes não precisa nem de cirurgia. O exercício é abrir e fechar a glande, e isso vai fazer com que essa pele estique e ele não precise fazer uma cirurgia de fimose. Exemplo? Perguntas? Pode perguntar. Eu tenho uns amigos judeus que eles fizeram esse corte aí nesse prepúcio aí, entendeu? E antigamente Deus, quando fazia a nova aliança com os hebreus, eles cortaram isso aí, entendeu? Sim, a Então, circuncisão. Sim, é uma ação dos judeus. A retirada. Aí eles fizeram. Eles retiraram isso aí. Retira essa questão desse... Professor, que não tá aparecendo imagem, não. Tá aparecendo o quê? Só a FB, tela mas preta e só... Tá aparecendo pra... O meu também tá aparecendo, pretinho, não não tá aparece aparecendo nada. tudo preto. Vou tentar espelhar de novo aqui, peraí. Acho que agora vai. Peraí que vai aparecer uma piroca aí na tela de vocês, peraí. Pronto, apareceu? Agora deu. Pronto, então ó. Afaste as crianças aí. apareceu. Não, brincadeira, gente. Conversar sobre questões sexuais aí, a gente deve conversar, né? Quem da gente teve... O meu não apareceu, não. Se não apareceu, acho que deve ser problema... Parece um fio aqui. Deve ser problema da internet aí. Viu? Então, quem tá vendo aí, tá vendo ó, a questão do prepúcio, né? Ou seja, o prepúcio é justamente o tecido que recobre a glande, né? Então a gente tem aqui, ó, prepúcio é o tecido, glande é a conhecida cabeça do pênis, e a abertura por onde sai o xixi é chamado de meato urinário, tá bom? Essa questão do pênis, ela é um tanto polêmica, né? Falar de pênis é complicado quando nós, principalmente aqui, devido à questão a cultura do pornô, ele arrebentou muito essa questão do entendimento sobre o que é sexo, sobre o que é sexualidade, né? A questão daqueles caras com pênis avantajado, aquilo ali é anormal, né? A média do brasileiro é em torno de 18. Professor. Pode falar. Em questão das crianças, tem muita criança que crescem com essa fimose. Por exemplo, eu tenho um enteado de 2 anos. Ele tem 2 anos, só que ele tem microcefalia. Sim. Como a gente faz para retrair essa fimose? É a questão de fazer o exercício. Literalmente esfolar o pênis. Fazer o exercício de ficar fazendo. É o exercício mesmo. Isso aí médico manda fazer. Abrir a glande, né? Conhecido esfolar, para ficar mais fácil de entender. Fica indo e voltando. Fazendo isso aí é o exercício. Em crianças. Depois quando ele virar adolescente, aí nós como pais, né? Nós temos que indicar que ele faça o exercício por ele mesmo. A gente às vezes não precisa nem dizer, né? A criança ela faz por ela mesma. Depois que vira adolescente, conhecer um pornô já era. Com o celular na mão, vixe, ele vai fazer o exercício toda hora. Beleza? Dúvidas aqui? Então, ó, nós temos o pênis, o corpo do pênis. Vamos já mostrar uma imagem na parte de dentro. Dentro do pênis é onde passa a uretra. A uretra é diferente da uretra feminina. A uretra feminina é mais curta.
A uretra masculina é maior por causa do pênis, né? O pênis ali em torno de... Ela é 7 8 centímetros maiores, né? Sim, aí a gente tava falando aqui sobre a questão do pornô atrapalhar isso aqui, né? A questão sexual, ela causa muita inibição. Porque o menino, né, o adolescente, ele vê um filme pornô e olha pro cara, pra um Kid Bengala da vida, e olha pra ele e diz, meu Deus, eu sou um merda. Se isso é ter pênis, eu sou um... Ixi, eu não tenho nada, né? Então, gente, a gente tem que ter ciência que a questão do pornô, né, ela cria ilusões. A ilusão de que isso é normal, né? Isso não é normal. Nós temos uma média... Gente... Tem alguém chamando aqui, gente. Não chame, não chame. O que é que vocês estão vendo aí? Ainda estão vendo a tela? A mesma imagem. Boa, então bora lá. Professor, o senhor poderia repetir porque... Não entendi, fala de novo aí. Não entendi. Então vai seguindo, acho que... Se eu repetir que ela disse que tá travando. Realmente a internet aqui, acho que é por causa da chuva, gente. A internet tá ruim, viu? Mas... Pronto, acho que melhorou aqui, peraí. Então a questão, sim, a questão do pornô, né? A média do... Quando é que é dito um micropênis? Que é um problema, né? É justamente menos de 10 centímetros. Menos de 10 centímetros. Menos de 10 centímetros é chamado de micropênis. E a média brasileira vai até mais ou menos uns 18 centímetros ali. 17 a 18 centímetros. Tá bom? A média. Tamanho de... Professor, na questão da fimose. Pode falar. Pessoas que nascem com fimose podem fazer a cirurgia, no caso, ainda pequena, ou tem que esperar crescer, tipo, ficar adolescente? Não, faz criança ainda. Faz criança. É interessante que faça criança, né? É até melhor do que fazer enquanto criança. Adolescente, imagina só, o adolescente já tem todo aquele estigma relacionado à parte sexual, né? E imagina o pênis dele com fimose. Ele vai ter a primeira relação sexual lá com os 25, 20 e tantos, que é um problema, né? Bora seguindo? Então o pênis aqui, como a gente falou pra vocês, a questão da fimose a gente já explicou, não vou falar de novo, tá bom? Então a fimose é excesso de pele. Essa abertura do pênis faz com que ele não abra, né? Ou seja, não abra a glande, não apareça a glande completa. Essa glande ela deve aparecer completamente. Se não aparecer, tem que fazer um exercício. Vai doer, o bebê vai chorar. É até complicado falar com as mães sobre isso, porque o bebê começa a chorar e ela não quer completar o exercício. Então tem que fazer, vai doer, mas é melhor para ele que doa agora do que doa depois. Ele perca o pênis ou tenha um câncer relacionado a isso, tá bom? Então vamos falar da uretra, para fechar aqui. Então a uretra é o canal condutor. No aspecto de reprodução, possui a função de conduzir e expelir o esperma durante o processo de ejaculação. Já no sistema urinário, ele tem a condução da urina. Ele sai ali, a uretra, ela tem uma parte que sai da bexiga, né? Que é representada pelo sistema urinário. E tem uma parte ali que vai, ali termina no canal deferente, né? E começa a uretra, que esse representando a questão do sistema reprodutor, tá bom? Então aqui nós temos um corte lateral. A gente consegue ver aqui através do canal anal que a gente consegue triscar no 9, ó. Que a gente consegue triscar no 9 ali, ó. Opa, desculpa. Que a gente consegue triscar no 10. Essa região 10 aqui é justamente a próstata, Por isso que através do canal anal nós conseguimos fazer a questão do toque, tá bom? Então aqui as estruturas que representam o sistema reprodutor masculino: testículo, escroto, pênis, glande, uretra, epidímio, canal deferente, glândulas bulbouretrais, vesículas seminais e próstata. E acho que
finalizamos, senhores. Tá bom? Fechamos por aqui. Até mais.